Que Deus seja louvado. Nós estamos aqui para mais um vídeo. É o 11º vídeo que nós estamos fazendo nesse tempo de pandemia e que Deus tem nos agraciado, né, com esse privilégio de poder nos encontrar para um estudo maravilhoso sobre mulheres especiais, que tem bastante coisa para nos ensinar. O vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a mulher de Samaria. E a conclusão que a gente chega é que ela era uma mulher que tinha sede de Deus. E esse texto se encontra lá em João 4, do versículo 1 ao versículo 30. E depois do versículo 39 ao 42. Vocês leiam lá, que é muito lindo. Mas assim, resumindo, Jesus estava saindo então da Judéia e indo para a Galiléia. E no caminho havia essa cidade, Samaria, onde tinha um poço de Jacó. E já era quase meio-dia, Jesus e os discípulos estavam cansados, com fome e com sede. Então, os discípulos vão até a cidade para comprar alimento, e Jesus vai até o poço onde estava a mulher. Então, vamos orar para ver o que vai acontecer e o que a gente pode aprender. Paizinho Santo, ouve, Senhor, a nossa oração e dá esclarecimento à nossa mente. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, para falar conosco, para nos ensinar, para nos transformar e para fazer de nossa vida algo que possa ser um testemunho de tudo que Tu podes fazer, de tudo que o Senhor pode transformar em nós. Nós Te agradecemos por essa oportunidade, no nome santo de Jesus. Amém. Então, o que acontece? Jesus, ao ir até o poço, ele encontra com a mulher que está ali tirando água. E esta, entre tantas outras histórias apaixonantes que tem na Bíblia, é uma história impressionante daquele encontro. E segundo a pastora Ângela, que é a pessoa que fez esses estudos para mulheres e que selecionou essas mulheres da Bíblia para nos dar ensinamento, ela diz que esse é o texto mais apaixonante da Bíblia. Por que que ela pensa assim? De toda a coletânea que ela fez, ela acha esse texto o mais especial. E por que ela acha isso? Por causa de toda a situação que ali se desenrola. Jesus ali quebra alguns protocolos do povo judeu, como, por exemplo, falar com os samaritanos. Os judeus não falavam com os samaritanos, e a mulher era samaritana. Outra coisa, os judeus não falavam com as mulheres, os homens não falavam com as mulheres que eram estranhas. E Jesus chega nela e fala com ela. Então, ele está quebrando já 2 protocolos. Ela era samaritana e ela era mulher. Então, a gente vê o quanto Jesus queria ensinar e quer ensinar coisas para a gente. Porque tem muitas coisas que nós fazemos e que nós pensamos e que não faz parte do protocolo do céu. É um protocolo aqui nosso que nós inventamos para dificultar a nossa vida e não para facilitar as coisas do reino. E ali Jesus então pede água a ela. Ela diz assim: mas como você pede água para uma mulher samaritana? E ele responde então para ela: se você soubesse quem está te pedindo água, você daria, porque eu posso dar água para você, água viva. E essa conversa vai desenrolando e ela percebe então que ela não está falando com qualquer pessoa, mas sim com o Senhor da vida, que
que poderia transformar quem ela era e transformar toda a sua frustração, o seu sofrimento em uma vida diferente. E ela, então, naquele momento, né, daquele encontro tão especial, ela recebe uma mudança, uma transformação. Jesus vai conversando com ela e falando tudo aquilo que ela precisava ouvir e mostrando a ela que mesmo ele sabendo quem ela era, o que ela já tinha feito de errado, toda a sua dor, todo o seu empenho em que as coisas dessem certo, mas as coisas sempre davam errado por ela escolher um caminho que não era o melhor. Mesmo assim, ele vai mostrando para ela que existe um caminho melhor e que ela será aceita nesse caminho. Então, realmente, é uma coisa maravilhosa que acontece ali. E a gente percebe, então, que Jesus, ele é um especialista em diálogo. Porque aquele diálogo foi tão especial porque foi especialmente preparado para ela, para a realidade dela, para aquilo que ela necessitava. Então, o diálogo entre os dois foi um diálogo libertador. Ela entendeu que a situação que ela vivia tinha saída, que a sede que ela sentia de Deus tinha resposta e que Ele era a resposta. Ele era aquele que poderia fazer uma transformação na vida dela. Então, realmente, esse texto é um texto maravilhoso, é um texto surpreendente. Assim como a pastora Ângela, que preparou o estudo, se encantou com esse texto, com essa mulher, com esse encontro, com esse diálogo, a gente também pode tirar muitos ensinamentos, muitas verdades desse texto. E o mais belo de tudo é que ela recebe a bênção e ela imediatamente ela lembra que outras pessoas também tinham essa mesma sede de Deus que ela sentia. Porque ela tinha muitas frustrações, muitas coisas que ela tentou fazer, muitos relacionamentos que deram errado, só que ela ainda tinha esperança, porque ela tinha sede de mudança, mudança de vida, mudança de paradigma, mudança de realidade, mudança de vida realmente, porque ela não estava feliz. E quando ela encontra Jesus e ela vê que Jesus sabia tudo sobre ela resolve também contar às outras pessoas. E ela corre para a cidade dizendo: eu encontrei alguém que sabe tudo sobre mim e que mudou a minha vida. Ele disse que eu posso ser diferente. E as pessoas, eu fico pensando no entusiasmo dela, porque logicamente que ela estava muito feliz e muito radiante, a ponto das pessoas também se entusiasmar com o que ela dizia, e eles foram atrás dela, atrás de Jesus, para conhecer também quem era aquele que ofereceu a ela água viva, de mudança de vida, de mudança de história, de mudança de perspectiva. Então, realmente, é uma história maravilhosa. E ela testemunha aquilo que Deus faz com ela naquele simples encontro, naquele diálogo tão esclarecedor, tão revelador, naquele diálogo tão transformador. E a gente percebe que através do testemunho dela, ela abre caminho a outras pessoas, porque é lógico que quando a gente encontra alguma coisa boa, a gente quer repartir com as pessoas que a gente ama. E ela, além de uma mulher sedenta, então, ela era uma mulher que amava o ser humano. Porque logo que ela recebe aquela bênção, ela já fala: mas tem gente precisando também, assim como eu precisava, outros precisam, e eu vou já
vou já anunciar e dizer a eles que eu achei a fonte da água da vida. E nós precisamos perceber, então, que se aquela mulher ela não estivesse sedenta, e se aquela mulher não fosse uma mulher que amasse os seus semelhantes, a história não seria tão bonita. Talvez fosse um encontro sem graça, em que ela negaria a sua situação, mas pelo contrário, quando Jesus disse algumas coisas para ela, ela se derramou, ela confessou, ela disse: é isso mesmo, e eu preciso de ti. E nós vemos que a libertação, a mudança, tudo que aconteceu ali, aconteceu porque ela se derramou, porque ela tinha sede e ela tinha verdades para declarar, para confessar ao Senhor, para que, através do arrependimento, então, ela pudesse ser totalmente mudada. Eu quero ler um pedacinho do livro que a pastora, então, coloca a história, para que a gente veja bem, com as palavras dela, o que ela pensa, então, sobre a mulher. E ela diz assim, olha que lindo. Esta mulher tinha uma marca em sua vida que todas nós precisamos ter. A marca da sede de Deus. Sim, porque esta marca é o que nos faz desejar abrir nossas vidas e também nossos corações diante da fonte de águas vivas. Revelar a Ele todos os nossos anseios, frustrações e tentativas. E também pedirmos, dá-nos da água da vida, dá-nos da tua água, para que não mais tenhamos sede. Beber desta água nos torna discípulas, anunciadoras de sua graça e luz, em meio aos desertos, em meio à escuridão das vidas sem Jesus. Bebamos desta água, saciemos nossas vidas. Depois saiamos para falar aos outros desta fonte de água vivas. Águas que saram, águas que curam, águas que transformam vidas. Olha que coisa mais linda, maravilhoso. E as águas que ela cita aqui, que a pastora diz, são as águas que Jesus promete a ela. Falou, se você soubesse quem fala com você, você saberia que eu posso te dar águas vivas e que você nunca mais terá sede. Não é lindo? É lindo demais. Então, a gente percebe que a palavra de Deus é algo sério, é algo transformador. Que o poder que Jesus tem, não existe restrição daquilo que ele não possa fazer, de forma nenhuma. Porque ela era uma mulher que tinha a vida toda atrapalhada. Mas isso não impediu de que ela encontrasse a fonte, bebesse dessa água e fosse transformada. E nós, muitas vezes, nós achamos que os nossos problemas, que as nossas dificuldades são intransponíveis, né? É isso porque a gente não conhece verdadeiramente o poder de Deus, ou porque nós não temos tanta sede assim, para que permitamos uma mudança real, uma transformação naquilo que precisa ser mexido. Que nós sabemos que uma ferida, um machucado, uma queimadura, ela não sara se ela não for tratada. Pelo contrário, às vezes a gente tampando um ferimento, a gente faz com que aquele ferimento fique mais aprofundado do que se a gente expor para que ele tome ar, para que ele respire e para que ele possa ser sarado, né? E nós sabemos que nós precisamos, então, diante de Deus, confessar aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos traz dor e, principalmente, nós precisamos ter sede de mudança.
Essa mulher, ela tinha sede de Deus. E por isso, ela encontrou o Deus vivo, Jesus, o Deus encarnado, aquele que pediu água a ela com o pretexto de ensiná-la que ele era a água viva e que ela, entregando a sua vida a ele, ela jamais teria tanta frustração, tanta dor, tanta angústia, tanto sofrimento, tanta coisa que não deu certo na vida dela. Ela jamais voltaria a ser quem ela era, se ela realmente soubesse quem estava falando com ela. O Senhor que quebrou os protocolos dos judeus. Vocês não falam com mulheres, mas eu amo essa mulher. Vocês não falam com os samaritanos, mas os samaritanos também serão salvos, serão resgatados, serão transformados. Essa é a mensagem que Jesus deu e continua dando. Mas e o nosso papel? Nosso papel é fazer o que ela fez, né? Uma coisa linda. Ela imediatamente foi falar aos outros aquilo que ela tinha encontrado, aquilo que ela tinha visto no Senhor Jesus. Então, nós sabemos e podemos, então, entender qual é a grande mensagem dessa passagem. O mais belo de tudo é você saber que com o seu testemunho outras vidas poderão então ser resgatadas para a glória de Deus e para a felicidade dessas almas, porque a alma da mulher de Samaria era uma alma sedenta e ela conhecia outras almas que estavam na mesma situação. Só que assim que ela recebeu, ela falou: eu vou falar para os outros. E eu sei que se eu recebi, eles também receberão. Então, o que nós podemos pensar juntos sobre esse texto, sobre essa história tão linda, tão maravilhosa, é que o que nós temos feito quando nos encontramos com Jesus? Nós temos derramado a nossa vida em confissão e dito a Ele o que nós precisamos? Porque eu sei que muitas vezes a gente tem facilidade em nos queixar de tantas coisas, de tantas frustrações, de alguns traumas, de algumas coisas que não deram certo na nossa vida, de alguns sofrimentos, às vezes até da infância, de algum momento da nossa vida. Mas nós temos derramado tudo aos pés de Jesus e pedindo: me dá água limpa para beber, me lava, me transforma. Será? O que em nós precisa ser curado? Eu não sei das suas dores, eu sei das minhas. Mas eu sei que todos nós temos dores. E essas dores, elas podem ser curadas. Mas nós precisamos confessar, pedir ajuda, assim como ela fez. E, com certeza, se Jesus não negou aquela samaritana, não negaria a ninguém, nem a mim, nem a você, nem a sua amiga, nem ao seu parente, a ninguém. Ele não nega, ele quer apenas que a gente queira, que a gente tenha sede de mudar e de beber da água viva. Então, e a outra lição que a gente aprende com ela é repartir. Recebeu, deu certo, foi maravilhoso, estou feliz e eu quero ver as outras pessoas felizes também. Então, é uma coisa muito linda a gente perceber que o Senhor trabalha, que Deus tem poder para mudar. E nós precisamos refletir de que forma nós temos nos aproximado do Senhor. Com o nosso coração sedento de mudança? Ou nós temos só sede de bênção, de coisas materiais? Às vezes
Eu vejo, né, na televisão, por exemplo, quando as pessoas vão contar bênção, eles contam bênçãos materiais. Troquei meu carro, hoje tenho um carro importado, estava devendo, hoje não devo mais, a minha firma está tendo lucro, eu comprei um apartamento. Isso quer dizer o quê? Muita gente que nunca ouviu falar de Deus tem muito mais que isso e vive um inferno. A nossa bênção tem que ser a bênção espiritual. Vivo em paz, sou feliz, tenho certeza da minha salvação, vou morar no céu. É isso que a gente precisa contar. E não coisas materiais que a gente vai morrer e fica tudo aí para alguém brigar ainda querendo, né? E quantas vezes nós vemos alguém sofrendo com feridas profundas e nós não repartimos a graça que é conhecer o Senhor Jesus. Então essa mulher nos ensina, assim que nós tenhamos respostas, que nós possamos repartir, porque nós sabemos que Jesus é a verdade e a vida, e que não há outro, não temos outra saída. Então, se nós conhecemos o amor de Deus, a salvação em Cristo Jesus, nós temos que repartir. E, por último, e terceira reflexão que eu queria fazer para a gente encerrar esse nosso vídeo, é uma pergunta até triste de fazer. Mas será que nós temos matado a nossa sede em Jesus Cristo? Porque quando ele disse para ela que estava com sede e pediu água, ele disse para ela, mas se você soubesse quem está te pedindo água, você daria, porque eu posso te dar água viva. E eu fico pensando, nós muitas vezes nós estamos bebendo água suja. Nós estamos buscando em coisas que jamais nos trarão prazer, que jamais nos trarão a presença de Deus. Então, que a gente saiba que água viva quem dá é Jesus. E que nós possamos ir até Ele, que é a fonte de água viva. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa tirar de nós tudo que não é da vontade dEle. E que nós possamos, durante toda a nossa vida, repartir toda a bênção que é conhecer o Senhor Jesus. Deus seja louvado, um abraço para vocês, um beijo, que o Senhor tenha misericórdia de nós.